Galera, agora a gente vai falar sobre os procedimentos especiais de jurisdição voluntária. Estão previstos também no CPC, certo? A partir dos artigos 719 a 725. Esse é o procedimento que ele vai ser padrão, aplicado a todos os procedimentos, todos os casos de jurisdição voluntária que não tiver procedimento específico. A partir do 726, a gente vai ter os procedimentos específicos, como notificação, interpelação, testamento e outro. E a gente tem a subsidiariedade em graus, quer dizer que primeiro a gente aplica o procedimento específico, não havendo procedimento específico, a gente aplica o procedimento padrão de jurisdição voluntária, e não havendo, a gente aplica, não sendo o caso, a gente vai aplicar o procedimento comum de jurisdição contenciosa, lá do artigo 318 do CPC. Bom, tem essa questão, né, dessa regulação do artigo 729 ao 725, é um rito específico que é aplicado sempre que existir um procedimento específico para o procedimento para o caso de jurisdição voluntária. Quais são as possibilidades de aplicação desse procedimento de forma exemplificativa? Quer dizer o quê? Que existem outras possibilidades. Então, em outros casos, também poderemos aplicar esse procedimento. O caso de emancipação ou de subrogação de bens, porque no caso do menor, né, que deseja atingir a capacidade civil plena. Aqui, o caso de subrogação é quando você vai vender um bem que ele está cravado com alguma cláusula de inalienabilidade ou qualquer outra transmissão desse bem que vai acontecer, seja até mesmo por desapropriação, é necessário incluir um outro bem no lugar. Então, a subrogação também fazemos por esse procedimento. A alienação de bens de incapazes, que é necessário fazer por meio de autorização judicial, quando necessário, em caso de crianças, adolescentes, órfãos e interditos. No caso de extinção de usufruto fideicomisso também, no caso de expedição de alvará judicial ou de homologação também de autocomposição, nós vamos aplicar esse procedimento comum, né, de jurisdição voluntária. E como que é esse procedimento? Simples, a gente entra primeiro com a petição inicial. Essa petição inicial ela tem que estar acompanhada dos documentos necessários. Então, todos os documentos que forem necessários para interpretação e para a apreciação do pedido têm que estar acompanhados, tem que estar na inicial. Quem que vai entrar com esse processo? A parte interessada, né? O Ministério Público ou a Defensoria Pública. É feita a citação dos interessados e do Ministério Público e Fazenda Pública, se eles tiverem interesse no feito. Então, apenas se eles tiverem interesse, que eles vão ser citados para comparecer ao processo e querendo apresentar resposta. Eles apresentam essa manifestação em 15 dias. Sendo necessário, o juiz pode determinar a realização de uma instrução, a produção de alguma prova, mas normalmente, né, não é o caso, porque nós estamos falando de um processo em que não existe uma lide, não tem nenhum questionamento sobre o direito ali pretendido. E o juiz dá a sentença, né? 10 dias é o prazo previsto no CPC para que o juiz dá a sentença. Na prática, a gente sabe que esse prazo ele não é respeitado, né, em virtude da alta demanda do judiciário, mas há essa previsão aí desse prazo de 10 dias. E dessa sentença cabe, sim, a apelação. Bom, qual que é a polêmica dos procedimentos especiais de jurisdição voluntária? O artigo 723 fala que o juiz, nessa situação, não é obrigado a observar o critério da legalidade estrita, podendo adotar em cada caso, a solução que mais julgar, reputar conveniente ou oportuna. Já instado a manifestar sobre isso, o STJ ele entende que, na verdade, isso aí se aplica apenas para sentenças de mérito, não aos atos do procedimento. O juiz teria que observar esses atos que estão lá, o passo a passo, o juiz não poderia mudar. A doutrina, notadamente da pessoa de Alexandre Freitas Câmara, ainda é um pouco mais rígida.
diz que nem apenas na sentença, nem apenas para decidir que o juiz poderia deixar de aplicar o critério da legalidade estrita, porque que não é uma visão, uma jurisdição, uma visão administrativa da jurisdição. Na verdade, essa visão já foi superada, é considerada jurisdição, sim. Então, no Estado Democrático de Direito, o juiz tem que aplicar o critério da legalidade estrita. Então, há esse questionamento acerca desse artigo 723. E aí, já começando a falar sobre os procedimentos em específico, a gente tem a notificação, interpelação e protesto, que são procedimentos utilizados justamente para possibilitar a parte manifestar formalmente uma intenção que ela tenha, né, a respeito de determinado fato. Tem uma crítica, porque esses institutos, né, eles já poderiam ter sido passados para a forma extrajudicial, não haveria necessidade de se abarrotar o Poder Judiciário com esses procedimentos tão simples. Então, mas o CPC ele não ele não se miscui nesse dever de deliberar sobre. Então, ele manifesta, ele traz todos esses procedimentos. O primeiro é a notificação. O que é notificar? Notificar é cientificar um fato a uma pessoa, geralmente por exigência da lei. Qual que é o exemplo que eu trago? Quando a gente está falando de um contrato de locação, que ele está por prazo indeterminado, essa locação ela precisa ser denunciada pela parte que pretende finalizar esse contrato. Então, ela faz isso como? Através da notificação. A interpelação, ela é a manifestação dirigida ao devedor para exigir que ele cumpra uma obrigação sob pena de mora. Só o credor pode interpelar. Aqui vincula-se a Constituição em mora nas obrigações sem prazo, que tem obrigações que elas não são vencidas a termo certo, ao prazo X. Então, na data tal, vai estar vencida, caso a parte não pague, ela vai estar constituída em mora. Tem obrigações que não são assim, nesse sentido, para que o réu, para que a parte saiba que ela precisa cumprir a obrigação, ela vai ter que ser interpelada. E o processo judicial, que é o ato de comprovação ou de documentação de uma intenção. A intenção aqui, a possibilidade, a intenção, na verdade, é prevenir a responsabilidade. Se eu quero, se eu vou tomar determinada atitude, caso você não faça o pagamento, eu preciso eu protestar aquela obrigação sua, que ela precisa ser cumprida. Caso você não faça, você vai saber que você pode estar sujeito a arcar com as responsabilidades por descumprimento dessa obrigação. É inadmissível o protesto genérico, né? Tem que sempre protestar uma situação, uma obrigação específica, e não gira obstáculos para a celebração de negócios jurídicos. É a cientificação mesmo da parte quanto a uma obrigação que pretende-se que ela assuma a responsabilidade pelo seu não cumprimento. O próximo é a alienação judicial, o procedimento utilizado para alienação no curso de um processo em dois contextos distintos. Quando nós precisamos proteger o incapaz, na situação que a lei exige que a alienação judicial ela aconteça, né, para resguardar os interesses de incapazes ou outros valores especialmente tutelados pelo ordenamento. Por exemplo, tem um inventário tramitando, tem um interesse, tem um herdeiro ali que é incapaz, e aí esse bem está se deteriorando, ou então ele precisa dessa alienação para proceder com algum procedimento que requer uma determinada urgência. O juiz pode determinar que seja vendido esse bem judicialmente, né, por meio de um leilão. E também no caso de extinção de condomínio, naqueles bens que são indivisíveis e que aí a propriedade está em condomínio, como por exemplo de dois cônjuges, ex-consortes, né, ex-cônjuges que se divorciam, e a propriedade do imóvel fica para eles em condomínio, o que ele pode fazer? Ele pode pegar e vender esse bem judicialmente para extinguir esse condomínio, normalmente quando não é possível fazer extrajudicialmente em virtude de algum impedimento. O condômino, no caso, ele vai poder evitar o leilão depositando o valor correspondente às frações ideais
dos demais, exercendo seu direito de preferência após a avaliação. Então, é feita a avaliação do bem antes de se fazer o leilão, é facultada ao condômino a possibilidade de depositar em juízo a fração, né, dos demais condôminos. E aí ele vai exercer o seu direito de preferência, vai evitar a venda de um terceiro para um terceiro e ele fica sendo o proprietário individual desse bem. Ainda existe, né, os procedimentos relacionados ao direito de família. Aqui nós trazemos, o CPC traz divórcio, separação e extinção de união estável, está previsto no 731 ao 733. E lembrando, né, que a emenda constitucional, que é o artigo 66 de 2010, que alterou a Constituição, eliminou requisitos constitucionais para o divórcio. Então, hoje não há nenhum requisito para que a parte se divorcie. Apenas não havendo a pretensão de manter o casamento, é possível o divórcio. Detalhe que não foi extinta a separação judicial. Entretanto, ela não é mais um requisito ao divórcio. É possível fazer por escritura pública? É sim, desde que não haja filhos incapazes. Vai ser lavrado em notas de tabelião, é dispensa o processo judicial, presentes requisitos, não tem por que entrar com o processo judicial. Mas é possível que as partes entrem judicialmente, exercendo o seu direito, né, o livre acesso ao Poder Judiciário. Então, ela pode, não mesmo não havendo filhos incapazes, ela pode requerer uma homologação judicial, mas vai ser exigido quando há filhos incapazes do casal. E aí a petição inicial tem que ter certidão de casamento, descrição e partilha dos bens, acordo sobre guarda, visitas e alimentos. O Ministério Público vai ser ouvido e, no mais, aplica-se o procedimento comum de jurisdição voluntária lá do 719. O juiz não vai homologar o acordo se não proteger adequadamente os filhos incapazes ou um dos cônjuges, né? E nesse caso vai ser encaminhado para que as partes tentem fazer uma mediação para que atenda nesse interesse particular dessa parte vulnerável. É possível também que as partes entrem com um procedimento de jurisdição voluntária para requerer apenas a alteração do regime de bens. Bom, é necessário uma deliberação judicial nesse sentido, porque nós podemos estar prejudicando interesses de terceiros nesse procedimento. O Ministério Público, inclusive, vai ter a possibilidade de se manifestar, caso ele seja identificado alguma violação, algum ato ilícito, ou alguma infringência a alguma norma ou interesse de terceiro, de incapaz ou interesse público, e um ponto importante é essa publicação de edital aqui, olha. Essa publicação é o que vai dar visibilidade ao ato. Então, a parte entra com a petição inicial, justificando expressamente por que ela deseja modificar o regime de bens. O Ministério Público se manifesta, tem esse edital e depois o juiz manda publicar a sentença. Ele dá a sentença, julgando procedente o pedido, mandando averbar no registro civil e no registro de imóveis. E se a gente estiver falando ainda de um empresário, é mandado registrar a sentença no cartório de registro público de empresas mercantis, porque os credores, aqueles que negociam, que têm tratativas com este empresário, a eles interessa saber o regime de bens do seu casamento. Bom, além desses procedimentos, existe ainda a necessidade de se fazer em juízo o cumprimento de testamentos e codicílios, previsto onde? Nos artigos 735 a 737. Detalhe que, nesses casos, o juiz não vai examinar os requisitos intrínsecos do ato, ele vai analisar apenas a formalidade. A sentença, então, que aprovar esse testamento não vai impedir que, caso a parte posteriormente entenda que houve alguma violação a algum direito, ela ingresse com o processo judicial. Juiz competente vai ser o juiz do último domicílio do autor da herança. As regras do juízo do inventário. Quais são os tipos as espécies, né, de testamento e os procedimentos? Se a gente estiver falando de um testamento cerrado, que é aquele testamento que ele é feito sem o registro em escritura pública,
O juiz vai verificar primeiro a sua integridade, aí depois ele abre e vai mandar registrar esse testamento. Vai ser publicizado após o falecimento do testamentado, testamenteiro, testador, na verdade. Lavra-se o termo de abertura desse testamento, ouve o Ministério Público e aí o juiz profere a sentença. Vai ser nomeado um testamenteiro e ele vai assinar esse termo de testamentaria. Se o testamento, por outro lado, for um testamento público, qualquer interessado vai apresentar esse translado ou a certidão do testamento. O juiz vai ouvir o Ministério Público, determina o cumprimento do testamento por sentença. No mais, segue esse mesmo procedimento do testamento cerrado, nomeando o testamenteiro, que vai assinar o termo de testamentaria, e só que não vai ter a abertura, né? Porque como nós já estamos falando de um testamento que é público, ele já está registrado. O testamento particular, ele é feito é, é, é quando não tem o registro e aí o juiz precisa confirmar a existência deste testamento por pelo menos uma testemunha convincente. Nessa situação, o juiz vai designar uma audiência com a intimação de todos os herdeiros, dos legatários e do Ministério Público, para que ele se convença da autenticidade desse testamento e aí ele vai homologar o testamento e vai mandar registrar. Os testamentos especiais e os codicílio é aquelas exposições de menor alcance, funeral, esmola, legado ou bem de uso pessoal de pequeno valor. Para eles também vai se aplicar a mesma regra do testamento particular, tá? Que o juiz vai mandar, né, a ouvir as testemunhas, pelo menos uma testemunha vai intimar os herdeiros e os legatários e o Ministério Público. A abertura do testamento que vai, sempre que nós estivermos falando de um inventário que tem testamento, é necessário passar por essa fase. Mas o procedimento é o procedimento normal. Abre, se tiver fechado, manda registrar. Se tiver, né, a escritura, mas não estiver registrada. Lavra esse termo, ouve o Ministério Público, profere a sentença, nomeia o testamenteiro e depois assina esse termo. Se estivermos falando de um testamento que já é público, o juiz não precisa abrir, qualquer interessado pega os translados certidão e aí o juiz procede da mesma forma. E aí, se estivermos falando de um testamento particular, é necessário ouvir testemunhas, e assim como os testamentos especiais e os codicílios. Quais são os deveres e os direitos do testamenteiro? O testamenteiro ele tem que cumprir todas as obrigações e as disposições do testamento em 180 dias. Ele deve defender a validade do testamento, a posse dos bens do monte partilhável e ele tem que prestar contas ao juiz do inventário. Ele pode sim ser removido, tá? Ele vai ser removido se ele não cumprir com as disposições. Inclusive, ele perde o direito ao prêmio, que é entre 1% e 5% do acervo hereditário. Lembrando que ele pode se excusar de receber esse cargo, né, alegando uma causa legítima ao juiz, e ele também pode ser um herdeiro legatário, mas se ele for um herdeiro legatário, ele não vai ter direito ao prêmio. Ele só vai ter direito se ele preferir o prêmio à herança. Aí ele recebe o prêmio e não recebe sua parte da herança. Próximo procedimento de jurisdição voluntária é a arrecadação de herança jacente. Herança jacente é o conjunto de bens deixados por pessoa falecida sem herdeiros conhecidos ou sem testamento. Esses bens eles vão ficar sob a guarda de um curador até a entrega do sucessor habilitado ou a declaração de vacância, quando esses, então, passam a ser do município. Qual é o procedimento, então, para a herança vacente? Primeiro, tem a instauração. O juiz ele pode fazer de ofício, por provocação do Ministério Público, Fazenda Pública ou interessado, e aí nomeia imediatamente um curador. Vai acontecer a arrecadação dos bens dessa pessoa que está, né, ausente.
E aí o oficial de justiça, o escrivão, vão comparecer ao domicílio dessa pessoa, esses bens são descritos em auto circunstanciado, e aí os vizinhos, os moradores, eles também são questionados a respeito desses bens, a respeito dessa pessoa, se ela sumiu, se ela não sumiu, o que, que pode ter acontecido, sucessores, a existência de eventuais sucessores, onde eles podem estar. É expedido um edital que fica por 3 meses publicado na internet e vai chamando sempre aos sucessores para que eles venham se habilitar nesse procedimento. Se ninguém aparecer, né, passado um ano, aí vai ter essa declaração de vacância pelo juiz e os bens vão ser transferidos para o patrimônio público. Passado esse prazo de 5 anos depois de transitada em julgado a sentença, vai ter incorporação definitiva do bem ao patrimônio público. E aí, o efeito vai ser com efeito retroativo à data da abertura da sucessão. Aqui, tá? O curador da herança jacente pode ser, tem o dever, né, de representar a herança em juízo fora dele, com a intervenção do Ministério Público. Ele tem o dever de guardar, administrar e conservar os bens arrecadados, né? Então, ele precisa sempre cuidar para que esses bens se mantenham de forma conservada e ele tem que apresentar contas mensal ao juiz e prestar contas ao final da gestão sobre como que foi administrado esses bens e qual a situação que eles ficaram. No que tange ao depositário, ao administrador judiciais, aquelas regras que estão no artigo 159 a 151, elas também vão ser aplicadas ao curador da herança jacente. Se passar desse prazo, né, a parte não aparecer, aí o bem vai ficar incorporado ao patrimônio do município. Aí, se a gente estiver falando de bens de ausência, a ausência, gente, aquele fenômeno que tem lá no Código Civil, no comecinho, daquela pessoa que desaparece de seu domicílio sem deixar representante ou procurador. Ou, e sem que, assim, qualquer pessoa sabe de onde que ele foi parar. Ela é rara, mas não irrelevante, porque acontece. Eu já estou tratando de um processo onde houve, estou pedindo declaração de ausência. Detalhe que o ausente não é incapaz, né? Capacidade é uma pessoa que ela não tem a possibilidade de exprimir sua vontade, seja capacidade de fato, seja capacidade de direito, vai determinar. Agora, o ausente é aquela pessoa que sumiu, que você não sabe onde ela encontra, onde que ela é encontrada. Você acredita, né, que essa pessoa pode ter falecido. Como é que funciona? Primeiro, vai ter a arrecadação dos bens dessa pessoa e fica publicando edital durante um ano, chamando essa pessoa para aparecer. E aí arrecadou os bens, o meu curador, e fica chamando ela para ela poder aparecer. Aí, caso essa pessoa não apareça, vai acontecer a sucessão provisória desses bens. E aí a posse desses bens vai ser transferida aos sucessores, mas eles precisam prestar caução dos bens que estão sendo transferidos para eles. Fica aí do prazo de 1 a 3 anos. A terceira fase é a sucessão definitiva, quando tem a certeza da morte e o juiz vai declarar a morte, ou a morte presumida, ou então quando a pessoa já está com idade avançada, mais de 80 anos, e ela sumiu. Bom, é importante trazer que a curatela do ausente vai cessar pelo comparecimento, pela certeza da morte ou pela conversão em sucessão definitiva. Se o ausente regressar nos primeiros 10 anos depois da abertura da sucessão definitiva, aqui ele vai reaver os bens no estado em que se encontra, ou então pelo preço da sua avaliação, né, em caso de alienação. E as coisas vagas? Qual é o procedimento de arrecadação de coisas vagas? As coisas vagas são aquelas coisas que elas são encontradas e aí você não sabe quem é o dono. No direito brasileiro não existe essa história de que achado não é roubado.
Aqui, uma vez que você encontra uma coisa que você não sabe de quem é essa coisa, você precisa o quê? Entregar essa coisa para que os agentes públicos possam dar providência, possam dar seguimento, encaminhar para a pessoa que seja proprietário. Bom, o artigo 746, ele vai dizer que a pessoa que que encontrou algo que não é seu, ela não se torna seu proprietário. Ela precisa entregar ao dono, ou se ela não saber quem é o dono, ela tem que entregar para a autoridade judiciária ou policial. Quem que é o legitimado? É o inventor, que é o descobridor, que é aquela pessoa que achou a coisa. Então, ele é o legitimado para provocar a instauração do procedimento ao entregar a coisa à autoridade. Onde que ele vai fazer isso? Qual o juiz competente? É o do domicílio do dono, se ele souber quem é o dono, ou se ele não souber quem é o dono, onde ele mora, ou então onde ele encontrou a coisa. Onde é mais provável, né, que o proprietário procure a coisa que foi perdida. Fica um edital durante 60 dias publicado, né, informando que essa coisa foi encontrada, chamando o dono para vir pegar o que é dele, e se o dono vier, ele vai ser restituído, o bem vai ser entregue para ele. Agora, se não houver reclamação, o bem vai ser avaliado e alienado em asta pública e o dinheiro, né, decorrente da avaliação fica para o município. Também é um procedimento especial de jurisdição voluntária a interdição, está lá do 747 a 758. É o procedimento para a instituição de curatela em favor da pessoa relativamente incapaz. Bom, a doutrina fala que, em que pese o CPC tenha incluído esse procedimento junto àquele de jurisdição voluntária, na verdade, esse procedimento é um procedimento de jurisdição contenciosa. Porque não há negócio jurídico, então, não há negócio jurídico de direito privado a ser integrado. O que se constitui aqui pela sentença é a curatela, que é uma declaração jurídica, uma relação jurídica antes inexistente. Então, por isso seria, né, um procedimento de jurisdição contenciosa. Fato é que está previsto no CPC lá nos procedimentos de jurisdição voluntária, por isso estamos tratando ele dessa forma. De quem é a legitimidade? A legitimidade para requerer vai ser, né, para requerer essa interdição, vai ser do cônjuge ou companheiro, e aqui nessa ordem, tá? Parentes ou tutores, representantes de entidade de abrigo, MP, se a gente estiver falando de doença mental grave, ou o próprio interditando, no caso de auto-interdição. Primeiro, tem a petição inicial com laudo médico, ou a justificativa de impossibilidade de ter um laudo médico por qualquer, né, apresentando essa justificativa. O interditando, ele vai ser citado, caso ele não seja o próprio autor, né? Ele vai ser citado. Caso ele seja o autor, ele vai ser intimado para entrevista pessoal com o juiz. Importante que o juiz ele vai ter um contato direto com a parte para poder avaliar se de fato estamos falando de uma pessoa relativamente incapaz. Vai haver contestação em 15 dias. Se o interditando ele não tiver advogado, vai ser nomeado um curador especial para ele. Vai haver uma equipe disciplinar realizando uma perícia para avaliar se de fato ele precisa de ser interditado, se é uma pessoa relativamente incapaz. E aí o fim tem a sentença que vai constituir a incapacidade e vai nomear o curador dessa pessoa. A sentença da curatela, da interdição, né, ela tem natureza constitutiva porque ela cria a curatela, que é uma relação que antes não existia. O que existia antes é a incapacidade, a curatela não. Então, a sentença também é determinativa, porque a curatela ela é uma relação jurídica continuativa. Caso cesse a incapacidade, a curatela ela pode ser revista e aí ser retirada. Quais são os limites? Bom a gente destacar que está limitada aos atos negociais e patrimoniais.
Então, questões relacionadas ao próprio corpo, à sexualidade, matrimônio, tudo que é relacionado à vida privada dessa pessoa, decisões que tocam-lhe somente à sua intimidade, à sua personalidade, não são atingidas pela curatela. Ela pode sim decidir casar-se, ter filhos, trabalhar, fazer uma faculdade, independentemente do curador, porque são decisões de índole pessoal. Vai restringir apenas o quê? Se ela for fazer um negócio jurídico, se ela for assumir um financiamento, fazer um contrato, enfim. Aí, nessa situação, vai ser necessário a atuação do curador. E como ele foi dito, né, a interdição ela pode ser levantada pelo pedido do próprio interdito, pelo curador ou pelo Ministério Público. Vai ser feita uma nova perícia? Vai, porque é necessário verificar se de fato essa incapacidade ela foi cessada. Mas, desta forma também, a coisa julgada não obsta ao levantamento da curatela e também, caso ela volte a ficar incapaz, o reestabelecimento. É destacável a questão da prodigalidade como causa de incapacidade relativa, porque não se justifica, segundo a doutrina, sujeitar a pessoa à curatela porque ela gasta mais do que ela pode pagar, né? É uma crítica doutrinária. Ao meu ver, isso é uma possibilidade de ser um resquício aí do CPC, do Código Civil de 16, tendo em vista, né, que a gente preocupava muito lá com a preservação patrimonial, e a preservação de herança e esses aspectos econômicos mais da vida do que socialmente e da pessoa em si. Então, acredito que é nessa perspectiva de preservar o patrimônio da pessoa que aplica-se a prodigalidade. Bom, a tutela e a curatela têm as mesmas regras, né, o procedimento de tutela e curatela é o mesmo. Excusa em 5 dias da intimação, quando o juiz, né, nomeia esse curador, ele pode se recusar em 5 dias a cumprir o cargo. Em caso de remoção, vai ser por demanda autônoma com o procedimento comum. Pode haver uma suspeição cautelar em caso de extrema gravidade, e prestação de contas também vai ter ao final. O curador tem também o dever de prestar conta anualmente para o juiz. Então, é um processo que ele vai, todo ano, o curador vai vir movimentando ali, informando o que foi feito. As fundações, o procedimento da fiscalização das fundações está lá do 764 e 765 do CPC. Cabe ao Ministério Público tanto fiscalizar quanto aprovar o Estatuto das Fundações. Caso o MP não aprove, o interessado pode buscar o suprimento dessa autorização, né, dessa aprovação ministerial no judiciário. A extinção de fundação também vai ser decretada por sentença quando o objeto se tornar ilícito, impossível, inútil ou vencido o prazo. O patrimônio incorporado a essa fundação, ele vai ser destinado a uma outra fundação que tenha finalidade semelhante a ela. Bom, e aí o CPC fala também sobre a ratificação de protestos marítimos lá no 766, que tá lá em consonância com o 504 e 505 do Código Comercial. Exige que protestos marítimos e processos testemunháveis formados a bordo sejam ratificados perante o juiz de direito no prazo de 24 horas da chegada da embarcação ao primeiro porto. É um procedimento de jurisdição voluntária de natureza urgente. A inicial ela vai ser instruída com a transcrição do diário de navegação, né, e os documentos do comandante, o rol de tripulantes e demais documentos que podem ser traduzidos, se não tiverem sido feitos na língua nativa. A audiência ela vai acontecer no mesmo dia, tá? O comandante ele vai ser ouvido junto com de 2 a 4 testemunhas compromissadas que devem comparecer independente de intimação e vai ser dada a sentença já na audiência. O juiz, convencido da veracidade dos termos, vai ratificar tudo por sentença e depois os autos vão ser entregues imediatamente ao demandante, sem aguardar trânsito em julgado. Aqui é a síntese dos principais procedimentos e seus objetos, né?
procedimento padrão de jurisdição voluntária, ele é cabível quando não tem um rito especial, emancipação, alvará, homologação extrajudicial. A notificação, interpelação e protesto ou manifestação formal de vontade para prevenir uma responsabilidade. A alienação judicial é a proteção de busca, né, a proteção de incapazes ou a extinção de um condomínio indivisível. A separação, divórcio e união estável, ela consiste nessa dissolução consensual do vínculo quando a gente tem filho incapaz, vai ser feito judicialmente. Alteração de regime de bens quando quer modificar de forma consensual esse regime matrimonial. Testamento codicilo, quando há verificação formal, para ter a verificação formal e o cumprimento das disposições de última vontade do falecido. A herança jacente, que é a arrecadação e declaração de vacância dessa herança. Bem já ausente é a curadoria e suspensão provisória e definitiva, né? Sucessão provisória e definitiva desse ausente, essa pessoa que saiu, que não é mais encontrada. A arrecadação de coisas vagas é quando vai restituir ao dono, né? Ou então alienar a coisa que foi perdida e encontrada por um terceiro. Interdição é a instituição da curatela para o relativamente incapaz. As fundações é quando a gente vai suprir a aprovação do estatuto ou extinção, suprimento quando o Ministério Público não manifesta-se, né, de acordo com a pretensão da fundação. E os protestos marítimos é essa ratificação judicial de protestos e processos a aborto. Está aqui já resumidinho também os artigos, né, do CPC onde estão descritos. Aqui eu trouxe, né, algumas questões que a gente enfatiza da aula, principalmente na questão da subsidiariedade em cascata, primeiro o procedimento ao especial, depois o procedimento padrão de indução voluntária e, por fim, o procedimento comum contencioso. A questão da legalidade estrita do CPC, que ela é questionada e não autoriza, na verdade, decisões arbitrárias, o juiz ele precisa, né, ter uma certa prudência e o entendimento também do STJ de que se aplica apenas para a sentença. A sentença em todos os procedimentos de jurisdição voluntária são apeláveis, ela pode ser atacada por apelação, e a questão da interdição, entendimento aí do autor, de Alexandre Freitas Câmara, que é a de jurisdição contenciosa. Uma revisão final para vocês, e vocês podem parar a tela ou então dar uma olhada nos slides. E é isso. Aqui a gente falou de forma bem tranquila sobre todos esses procedimentos de jurisdição voluntária. É uma matéria muito tranquila. Eu gosto de trazer principalmente porque às vezes a gente vê lá no CPC mediante autorização judicial. Mediante autorização judicial, a gente fica, mas como é que consegue essa autorização judicial? Que é basicamente, né, não tem essa previsão lá na seção específica do procedimento de jurisdição voluntária, a gente aplica o procedimento padrão de jurisdição voluntária. Espero que vocês tenham gostado da aula. Até a próxima.